Camille Dornelles. Oi para você que está aí acompanhando o nosso canal do YouTube e as redes sociais do Pleno News. Hoje aqui no nosso estúdio eu tenho uma convidada ilustre, pastora com mais de 20 anos de ministério, escritora, lidera vários grupos e hoje nós vamos falar sobre perdão. Eu estou falando da pastora Helena Raquel. Pastora, Camille, que bom ter você aqui. Que isso, é muito bom pra gente poder ouvir o que você tem a dizer sobre esse tema que é tão importante. Queria começar perguntando como que o tema do perdão te atraiu durante esse seu tempo de ministério. Tem a ver com histórias que você tem ou histórias que você ouviu de outras pessoas? O tema perdão, ele acaba fazendo parte da vida pastoral. Entretanto, meu grande despertar para essa temática nasce da minha própria experiência. Quando o que antes era o meu discurso, o meu aconselhamento, e agora passou a ser o meu desafio. No ano de 2013, eu me senti extremamente ofendida, entristecida, rejeitada, essas coisas que vêm meio que no combo da ofensa. E que muita gente passa. Exatamente. E eu, como pastora, assembleana e pentecostal, comecei a buscar uma resposta. E acreditando muito na atualidade dos dons, eu comecei a pedir a Deus que falasse comigo, me dissesse qual era o caminho que eu deveria seguir. Para você se curar daquele sentimento ruim? Para eu me livrar daquele embaraço. Porque a princípio quem está magoado não quer perdoar. É verdade. Quem está magoado quer uma solução para o problema, para que enfim a mágoa se extingue. Sim. Ninguém quer chegar a dizer, eu te perdoo e continuo com o meu prejuízo. O que a gente quer é que o prejuízo seja sanado. Uhum. E eu começo a orar nessa dimensão. Deus, me responde, eu quero ouvir sua voz, o que eu vou fazer. E um dia eu estava em minha igreja, ministrei aquela noite. Quando eu terminei de ministrar, que eu desci do púlpito, uma irmã veio na minha direção, me abraçou e disse, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para entregar à senhora. Eu posso fazer isso? Claro. Como eu vou dizer a quem quer que seja, não entregue uma palavra de Deus para mim. E eu não esperava o que ela me disse. Ela olhou para mim e disse, Deus manda eu lhe dizer que a senhora não é Aitofel. Eu não sou Aitofel? Nossa, que coisa curiosa, né? De se ouvir. Ok. E o que eu imaginei... Não, eu sou Helena Raquel. E o que eu imaginei, talvez alguém já tenha passado por isso. Deus demorou tanto a falar comigo e me mandou uma mensagem codificada e corri para casa para saber quem eu não era. Lembrei algumas coisas sobre o conselheiro de Davi, conselheiro de Saul, nada de muito concreto. Quando eu fui pesquisar o texto, eu descobri que Aitofel foi um homem que morreu por causa de ressentimento. E é aí que a minha história de aprofundamento com a temática do perdão começou. Entendi. Fale mais sobre o Aitofel, o que ele teve que passar. Posso? Por favor. Então, tem um textozinho bíblico no livro de Salmos que ele é muito, muito lido e a gente passa por ele e não entende o âmago da questão. Davi certa vez disse que tinha um amigo íntimo, que eles iam juntos à casa de Deus e que esse amigo havia se levantado contra ele o calcanhar, que é uma expressão poética para um chute. Uhum. Né? Levantar o calcanhar contra alguém é dar um chute em alguém. E Davi estava se referindo a esse homem, Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Betseba, a mulher com quem Davi adulterou. Muito conhecida. Uma história clássica. Uhum. Quando esse adultério acontece, certamente Aitofel fica ressentido, fica ofendido, mas não sai para solucionar a questão. E como ele não vai em busca de solucionar a questão, aquele sentimento se agrava no coração dele. Anos depois, quando Absalão se levanta contra Davi para usurpar o trono, Aitofel passa para o lado de Absalão. No final, por um problema político, com o coração cheio daquela amargura anterior, ele tira a própria vida. Então, quando Deus me disse, você não é Aitofel, Deus me pontuou algumas coisas que estão no meu livro, no audiobook, mas o ponto-chave do que Deus me disse foi, se você não perdoa, você está na rota da sua própria morte. Física, algumas vezes, mas na maioria das vezes emocional e espiritual. Então, graças a Deus que você não é Aitofel. Não. Só que não ser
e não se comportar como, tem uma caminhada. Olha. E foi essa caminhada que eu tive que fazer, foi essa estrada que eu tive que trafegar, que me trouxe uma experiência mais próxima com o perdão e me habilitou a escrever o livro, a ministrar e a outros projetos que a gente vai falar daqui a pouco. Vale lembrar para quem nos acompanha que a pastora Helena escreveu o livro Eu Não Sou Aitofel, esse é o título, né? Sim. Que também dele nasceu um audiobook que você mesma falou, né? Fez a narração. Exatamente. Como que foi essa experiência? O nome Eu Não Sou Aitofel não é um nome convidativo. Mas a minha experiência foi tão forte que eu não poderia substituir por um outro nome. São mais de 20 mil exemplares, foi um sucesso para a realidade da literatura cristã brasileira. A oportunidade de gravá-lo aqui pelo MK Books em audiobook foi fenomenal, porque foi quase uma releitura. Eu lendo para mim, eu relendo minha história. Então foi muito, muito especial. E eu tive uma experiência com a minha mãe muito, muito bacana acerca do audiobook, né? A minha mãe ouviu o audiobook e ela disse assim: filha, eu li o livro, posso falar a verdade agora? Não entendi. Mas o audiobook eu estou maravilhada. Eu entendi tudo, como Deus falou comigo. E aí eu, que sou uma pessoa muito ligada ao livro de papel, pude perceber o quanto eu estava equivocada. Que o alcance tem muito com o coração, com a história, com a personalidade. Para minha mãe, foi o audiobook que se transformou em algo transformador. Isso é como muito ela legal, e muitas né? outras pessoas. Como que as pessoas conseguem perceber uma mesma mensagem Sim. em diferentes veículos. Você falou da MK Books, que é do grupo MK de Comunicação. Exatamente. E eu estou sabendo que um próximo projeto seu, que vai ser lançado muito recentemente, é o Caminho da Reconciliação, que é bem diferente também, que é um infoproduto, um curso online, não é isso? Sim. É muito diferente a estrutura, mas olha que coisa fascinante para mim como pessoa ativa dentro dessa história. É como se fosse a pós-graduação da Faculdade do Perdão. Porque eu, aconselhando pessoas e recebendo também mensagens a partir dessa temática que eu me envolvi, o que eu ouço muito? Eu perdoei, mas eu não quero contato. Eu perdoei, mas eu não quero ver mais. Isso é perdoar mesmo? A princípio, não. Com raríssimas exceções, né? E a gente trabalha isso no curso, que existem questões que realmente a reconciliação é impossível. Né? A gente está falando de agressores, abusadores, questões que não tem mais como haver uma caminhada juntos. Mas na maioria das vezes, quem perdoa de fato caminha para a reconciliação. O que eu digo no curso, entre tantas outras coisas, que reconciliação é a prática do perdão. Eu tive também que viver isso. Porque dizer eu não sou Aitofel porque eu não me matei, dizer eu não sou Aitofel porque eu não sugeri a morte de ninguém, é uma coisa. Agora, eu não sou Aitofel porque eu abracei Davi, porque eu me assentei à mesa com ele, porque eu permiti a reconstrução de uma história, é outra coisa. Então, o curso ficou fenomenal porque é um curso bíblico. Não é a Helena que é boa demais, é a Bíblia que é boa demais. Quando a gente abre a Bíblia para falar da Bíblia, não tem como não ser bom. Pastora Helena, eu tenho uma dúvida. A gente pode falar que existem níveis de perdão? A pessoa perdoa um pouco, perdoa médio e perdoa muito, ou perdoa completamente. Existe isso ou perdoar é perdoar? Existem fases, né? Você denominou como níveis, talvez eu não consiga pôr em números, mas fases sim. E isso precisa ser entendido, a gente aborda isso no curso. Porque o ofendido, algumas vezes, ele ainda se torna alguém acusado por estar ofendido. Olha que absurdo. Eu tive a dor, eu tive o desprezo e eu ainda tenho que sofrer porque não consegui perdoar do jeito que alguém esperava. É terrível. Não tem como, né? Aqui é um ser humano que não tem um comando. Perdoe agora, 1, 2, 3, perdoei. Seria tão fácil. Exatamente. Então, o estágio, qual seria? O número 1, a decisão. Eu decido pelo perdão. Quantas vezes, querendo apertar, a gente dobra os joelhos e diz, ou em pé ou sentado, Deus, eu perdoo, fulano. Estou decidido a perdoar. Eu declaro essa palavra de perdão. Agora, na hora que a dor vai cessar, não. Então, aí são estágios. E aquela história de que a pessoa que
não perdoou completamente, ainda nutriu uma mágoa, ela adoece por causa disso. Existe mesmo isso? Adoecer fisicamente por causa de falta de perdão? Então, essa não é propriamente a minha área de atuação. Eu até dei uma entrevista há pouco tempo, uma revista, e outros especialistas falaram sobre a temática, né? Eu no viés teológico e eles na questão de saúde. E segundo o que eu li, e agora eu vou falar da minha experiência, né? O empírico, o gabinete, o olho no olho, inúmeras pessoas estão adoecendo por falta de perdão. As doenças psicossomáticas não se tem a menor dúvida. Inclusive, no meu livro, no audiobook, tem um depoimento de uma psicóloga clínica. Tem. Mas hoje já se fala do adoecimento do corpo. Uhum. E empiricamente, como pastor em mais de 20 anos, eu já vi isso inúmeras vezes. Uhum. Gente que não perdoou e que o corpo se manifestou nisso. Uhum. Agora tem uma doença tão grave quanto, que é a do espírito. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina pessoas e faz com que outras se desviem da fé. Olha que interessante. Nós estamos vivendo um momento de atenção no Ministério de Saúde sobre uma doença, não é? Que a gente está com um grupo aí em quarentena, que veio da China. Coronavírus. E se examina o tempo todo qual a questão, risco de contaminação. Sim. Ok? Na família, na igreja, no setor de trabalho, a pessoa que tem essa raiz de amargura, ela se torna potencialmente alguém que pode contaminar pessoas com a amargura. Como se fosse um vírus mesmo. Exatamente. A Epístola aos Hebreus trata disso. Então você tem uma coleguinha de trabalho, a coleguinha está magoada, ela fala, você que sempre olhou aquela pessoa de forma positiva, agora já não olha tão positiva porque alguém disse alguma coisa, e daqui a pouco essa contaminação aconteceu. Olha que ponto em que muitos se desviam da fé. Imagine uma comunidade de fé, toda ela comprometida pela ofensa. Nossa. Daqui a pouco nós temos pessoas desviadas, apostatadas, desigrejadas, gente que acredita que aquele ambiente não é propício para ele, porque teve uma raiz de amargura e contaminou muita gente. E tem muita coisa que a gente vê, muitas situações, que assim, a gente percebe uma pessoa que ficou magoada por uma situação e fala, deixa ela vai se resolver, deixa o tempo dela, né? Sim. E aí essa pessoa não recebe tanto a ajuda do resto dos seus amigos e comunidade para acabar com aquela mágoa. Sim, eu digo... Ela pode contaminar os outros, é isso que você está falando. E eu costumo dizer, é uma frase que vai na contramão do senso comum. O tempo não cura nada. Nossa, muito contra o senso comum. O tempo não cura. Que falam que o tempo cura tudo. Nada. Nada. O tempo talvez te dê maturidade para tratar. O tempo talvez te proporcione um novo encontro. Mas o tempo, pelo tempo, não vai curar coisa nenhuma. Na Bíblia a gente tem 2 exemplos disso. Muitos, vou tratar 2. Um do próprio Aitofel. O que o tempo fez? Nada. O segundo do filho de Davi, Absalão. Teve um problema com o pai, saiu de Jerusalém, foi viver com o avô Talmai. A palavra Talmai, o vocábulo, o nome, indica fazedor de sucos. Sucos são aberturas na terra. Aquele que racha, aquele que separa. Eu trabalho muito essa linha de interpretação bíblica. Quem me conhece sabe disso. Então eu tenho um problema, vou para perto de alguém que separa pessoas, que separa coisas, que abre sucos. O que vai acontecer comigo? Vou ficar pior do que já estou. Tempo para resolver? Não. A única chance da gente melhorar, no mínimo, se não for chamar a pessoa diretamente, que é o que Jesus ensinou, é procurar alguém que esteja melhor do que a gente. Para intermediar, para conversar. Tive um problema com uma pessoa no setor de trabalho, não vou conversar com quem também teve. Senão vai juntar ofensa com ofensa, vai virar uma grande ofensa. Então eu procuro alguém que esteja melhorzinho para fazer aí uma conciliação. E é isso que a gente vai formar no nosso curso aqui pela MK Master. Nós vamos formar conciliadores e reconciliadores. Muito legal. Pastora, um conselho, assim, como se fosse o maior conselho que você poderia dar para uma pessoa que está nessa situação agora. Que você não conhece a pessoa, mas um conselho que poderia ser aplicado a vários tipos de situações em que exige-se perdão. Qual seria? Eu tenho um conselho para você que está vivendo uma situação semelhante a de Aitofel, a mim ou de qualquer outra pessoa que tenha se sentido ofendido com alguém. Você precisa
confiar no que Jesus disse. Existe uma frase que se popularizou: perdoar é dar razão ao outro. Eu quero confrontar esse pensamento. Tem gente que não tem razão nenhuma, que feriu a gente demais, que passou de todos os limites com a gente. Perdoar é dar razão a Cristo. É dizer, se Cristo está me dizendo perdoe, Ele sabe o que é melhor para mim. Quando você perdoa, você não está livrando o outro, salvando o outro. Antes de mais nada, você está dando uma chance a você mesmo. Porque dar a chance ou uma nova chance a alguém, na maioria das vezes, é se dar uma nova chance. E você merece uma nova chance. Nossa, todo mundo merece uma nova chance. Acho que todos nós precisamos em algum momento, né? Sim. Muito bom. Pastora Helena, para ir pro finalmente aqui da nossa conversa... eu mesmo dou lá pra mim. Eu também dou. É porque eu amei conversar com você. Eu também. Que paz, que tranquilidade. Como é bom. Eu queria que você relembrasse alguma história que te marcou nessa trajetória de mais de 20 anos de ministério, trabalhando com problemas pessoais, a questão espiritual. Uma história assim bem marcante. Envolvendo perdão. Envolvendo perdão. São tantas histórias, mas eu vou falar de uma história que aconteceu comigo dentro de um ambiente de culto. Eu estava em uma tarde em uma das nossas igrejas, numa igreja em Nova Iguaçu, no antigo templo, e eu estava à frente do culto, né? Na nossa igreja, quem começa normalmente termina. E eu passei a palavra para o pregador daquele dia, um pregador excelente, evangelista Carlos Júnior. E ele começou a pregar, e a vertente de mensagens do Carlos Júnior são de extrema inteligência e reflexão, mas eu nunca tinha ouvido ele pregar sobre perdão. E naquele dia ele começou a falar sobre perdão. Enquanto ele falava sobre perdão, eu fui inundada por um sentimento de que eu não podia esperar mais. O perdão, ele tem isso. De repente, enquanto a pessoa está ouvindo, né, o podcast, assistindo a entrevista, está vindo isso. Mas a pessoa diz, não, eu ligo depois, eu resolvo depois. Acredite, eu deixei o Carlos Júnior pregando e saí da igreja. Porque não podia mais esperar. Não podia mais, eu não podia terminar o culto. Eu não sei o que ele terminou de pregar. Eu fui embora. Eu fui embora, passei por trás do quintal da igreja, entrei na casa de uma tia minha que morava atrás. Peguei meu telefone e comecei a ligar para a pessoa. Só que eu ligava, ela não atendia. Eu ligava para outra pessoa, pedindo um novo número e até que a pessoa me atendeu. Só que não teve fundo musical para o nosso pedido de perdão. E do outro lado não tinha uma pessoa dizendo assim, que bom que você me ligou. Não era o momento do... A decisão era minha. Uhum. Quem tá esperando o fundo musical? A pessoa do outro lado, que saudade, amiga. Não. Quem tá escapando pela própria vida sou eu. Uhum. Quem recebeu a mensagem fui eu. Uhum. Quem deixou o pregador sozinho fui eu. Quem vai arrancar essa carga do pescoço agora é quem tá decidindo. A decisão era minha. Uhum. E eu comecei a conversar, não podia deixar para um outro momento. Eu te perdoo, eu te peço perdão. Quis dar uma argumentada, mas aí você percebe que perdão não é argumentação, é decisão. Falei, desliguei o telefone. Quando eu voltei, já peguei o pregador no lanche. Mas eu não perdi o tempo da visitação do Espírito Santo. O momento importante, chave, foi a decisão de perdoar. Depois de alguns dias, a gente se encontrou, eu e essa pessoa, e aquele abraço, aquele fundo musical, né, entre aspas, que não aconteceu naquele dia, aconteceu depois. Deus semeou mais paz no coração dela, no meu, mas naquele dia foi a decisão. E essa é uma das histórias de perdão mais importantes da minha vida. Embora eu não esteja aqui relatando o que me levou, mas o ponto alto para mim é decisão é agora. Uhum. Depois eu ouvi o Carlos outras vezes pregando. Naquele dia eu precisava resolver a minha vida. Mas se tivesse passado aquele dia... Talvez eu não tivesse coragem para fazer, porque era algo muito delicado para mim. Uhum. De muita gravidade para mim, para as minhas emoções. Tinha que ser naquele dia. É uma história de exemplo, muito incentivo para quem está nos acompanhando aqui. E lá agora. Exatamente. Para saber que é agora. Agora.
Pastora, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu adorei o nosso papo. Eu também, gostei muito. Foi muito edificante pra mim, muito gostoso, muito tranquilo aqui no nosso novo cenário. Quem nos acompanha sabe. Vocês não têm noção de como isso aqui é lindo. Você tá vendo aqui, ó, ao vivo, maravilhoso. Muito bom. E eu queria chamar você que nos acompanha para também acessar o nosso site. O pastor vai me ajudar a falar o www.pleno.news. É isso aí. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Pleno News. E eu fico por aqui. Até mais.